Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a língua servo-croata, ou as línguas servo-croatas, ou os dialetos servo-croatas. A gente vai explicar essencialmente qual é a diferença e por que o nome da língua pode ser um problema às vezes. Antes de prosseguir com o vídeo, não se esqueça de explorar as nossas playlists, a nossa coleção de vídeo, que já contém vídeos sobre diversas línguas do mundo, línguas indígenas do Brasil, línguas africanas, línguas europeias, inclusive línguas minoritárias como vêneto, occitano, catalão, línguas da Ásia, línguas da África, e também tópicos de linguística geral. E também não se esqueça de considerar uma contribuição para o canal por meio do Apoia-se, por meio do PayPal ou uma transferência bancária, como indicado na informação abaixo do vídeo. Bom, o complexo dialetal, talvez seja o melhor nome para o que antigamente se chamava a língua servo-croata, né? Tem 16 milhões de falantes hoje espalhados por toda essa região do oeste dos Balcãs, a região que um dia já foi a República da Iugoslávia, que se dissolveu no início dos anos 90, e hoje forma os países independentes Eslovênia, Croácia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia e Montenegro. Todos esses países falam uma variedade, com exceção da Eslovênia, que adota o esloveno, que é uma variedade local usada como língua literária, adota uma variedade da língua que a gente chamava até o início dos anos 90 de servo-croata. Mas a situação é ainda mais complicada do que isso. A gente vê nesse mapa aqui, que eu fiz exclusivo para o canal, que na verdade existem, dentro do que a gente chama de servo-croata, 3 dialetos principais. O estocávico, que está em vermelho, cobrindo a maior parte do território da ex-Jugoslávia, quase toda a Bósnia, toda a região da Sérvia, né, a Voivodina, que ainda faz parte da Sérvia, no norte da Sérvia, a região da Eslavônia, que é essa parte mais a leste da Croácia, na parte interiorana da Croácia, e Montenegro. Esse dialeto é o estocávico, baseado na maneira como se diz o pronome interrogativo sto, que é o que. Na Croácia, a gente vê que a Croácia está mais ou menos que igualmente dividida em 3 partes. O estocávico domina a parte oriental, mas o norte da Croácia é dominado pela variedade caicávica, o chamado dialeto caicávico, e a parte do oeste da Croácia e da Dalmácia, que é toda essa costa da Croácia, com essas várias ilhas, o mar Adriático, é dominada pelo dialeto chamado tchacávico. Então, na verdade, a Croácia é bastante diversa em línguas, embora o estocávico seja a base da língua literária da Croácia. O caicávico e o chacávico, na verdade, estão mais próximos do esloveno, no geral. Aqui a gente vê a árvore evolutiva das línguas eslávicas dos Balcãs. Então a gente vê que na parte de cima aí tem o esloveno, o tchacávico e o caicávico. Esses dialetos são mais próximos entre si. No meio a gente tem a árvore que dá o estocávico, que é o dialeto que serve de base tanto do servo-croata típico da Sérvia, né, que hoje é chamado de língua sérvia, quanto da língua bósnia, também, que é a língua literária da Bósnia, a língua oficial escrita da Bósnia, quanto o croata literário, que é a língua literária da Croácia. Então a Croácia nunca adotou o caicávico nem o tchacávico como línguas literárias, embora elas tivessem já uma literatura bastante antiga na Croácia. Mas como o estocávico é aquele dialeto que une todas as regiões, os croatas preferiam usar o estocávico, porque ele, pelo menos historicamente, né, havia uma vontade de unir os povos dos Balcãs, né, povos do que veio a ser a Iugoslávia. Então o dialeto estocávico é aquele que permitia um maior grau de unidade entre as várias regiões eslavas da Ilíria, né, essa província aqui no Império Romano era chamado de Ilíria, que é o território da ex-Jugoslávia. Dentro do estocávico existem vários subdialetos. Esses vários subdialetos acabaram servindo de base para o croata padrão, o bósnio padrão e o sérvio padrão. Algumas fontes falam até de uma língua montenegrina padrão, mas o montenegrino é essencialmente idêntico ao sérvio. Para quem não sabe, Montenegro foi uma parte da Sérvia que se tornou independente da Sérvia em 2008, bem depois do fim da Iugoslávia.
Então, algumas pessoas falam que também esse país teria um padrão próprio, mas é quase igual ao sérvio. Entre a região do Stokáviko e a região do búlgaro, tem esse dialeto chamado Torlački, que é falado na região de Prizren, que é um dialeto intermediário entre o sérvio e os dialetos macedônicos e búlgaros. O macedônio e o búlgaro são línguas muito parecidas entre si. O macedônio da República ex-Jugoslava da Macedônia, né? E o búlgaro da sempre independente Bulgária. A Bulgária nunca fez parte da Iugoslávia, a Bulgária sempre foi um país à parte. Na verdade, desde a costa da Bulgária no Mar Negro até a Eslovênia, existe uma coxa de retalhos dialetal que forma o complexo dialetal balcânico eslavo. Em cada região, em cada cidade que você vai, em cada vilarejo tem um dialeto que é um pouquinho diferente do outro, até que o búlgaro vira o sérvio. Na região da fronteira tem o dialeto, como eu já disse, Torlački, por exemplo, que é uma série de dialetos intermediários entre o sérvio e o búlgaro, e assim vai, assim por diante. Uma outra distinção importante entre os vários dialetos do servo-croata é a evolução do antigo som do iat, eslavo antigo, na língua eslava arcaica, eclesiástica, né, a língua dos primeiros eslavos que escreveram um idioma através dos missionários gregos ortodoxos. A língua eslava antiga tinha um iat, que era um som que era mais ou menos similar ao e. Esse som evoluiu nos vários falares servo-croatas para e ou i. Então, geralmente a gente chama essas três variedades de ekavski, o ekávico, né, o iekavski e o ikavski. Então, a palavra como reka, que em sérvio significa rio, em croata já é rijeka. Essa é a maior diferença entre o sérvio padrão literário e o croata padrão literário. O croata tende a ser iekaviko, ele tende a ditonguizar o e para ie. Em alguns outros falares da região, tem o i no lugar. O i, ele não é, essa variedade como rica, não é adotado como padrão literário por nenhuma comunidade, nenhum país, nem mesmo pela Bósnia. Vamos dar uma olhada nas diferenças entre o stokáviko e o caicávico. Como eu já disse, o stokáviko é a base do servo-croata padrão, e o caicávico é esse dialeto que é falado no norte da Croácia, inclusive na capital Zagreb. Embora todos os croatas aprendam o stokáviko croata padrão como língua literária, eles falam em situações informais o caicávico no norte da Croácia, na capital da Croácia. Então a gente tem aqui, por exemplo, nitko, que significa ninguém, no croata padrão. Em caicávico é nisti, netko, nesti. Nista, que é nada, faz nit. Koji, que é o interrogativo qual, faz teri. É completamente diferente, né? Zašto, que é porquê, faz zakei. Sto, faz koi. Aí o dialeto é chamado de caicávico justamente por causa desse koi, kai, que é a palavra o quê, que também no esloveno é kai. Sad, que é agora, vira v no caicávico. Poslije, pokle, jučer, štera, večer, vekši, ja ću otići, ja bum prešel, eu sairei. Então é praticamente o esloveno, né? O esloveno também falaria ja bum, que é eu serei, é o futuro do verbo ser, que em servo-croata seria budo. Para fazer esse vídeo eu usei uma série de livros. Não tem nenhuma dificuldade de você encontrar livros e sites na internet que falam sobre essa língua, uma grande língua europeia. Não se esqueçam que a Croácia faz parte da União Europeia, então realmente é uma grande língua da humanidade. Eu tenho aí livros da época que a língua ainda era chamada de servo-croata, esse belo dicionário ilustrado de sérvio, e algumas outras gramáticas de servo-croata em russo, em inglês, em alemão, em francês, e também em croata e servo-croata. Já notando que o servo-croata da Sérvia, pelo fato dos sérvios serem ortodoxos, eles usam o alfabeto cirílico, que foi desenvolvido para as línguas eslavas pelos monges, pelos missionários ortodoxos gregos na Idade Média. Já os croatas e os eslovenos, que são católicos romanos, usam o alfabeto latino. Então a gente olha aqui a diferença de grafia de algumas palavras geográficas da região da antiga Iugoslávia. A palavra Iugoslávia, escrita em alfabeto latino, seguido da mesma palavra em alfabeto cirílico sérvio.
Observe que o cirílico da Sérvia é diferente do cirílico da Rússia, especialmente pelo uso da letra J, essa letra que é graficamente igual ao nosso J, diferente do que acontece no alfabeto cirílico da Rússia, que não tem esse J. Então, Iugoslávia começa com J, né? Também no alfabeto cirílico. Sérvia, né, que é Sârbia, Hrvatska, que é Croácia, Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, e Crna Gora, que é Montenegro. Literalmente significa montanha preta em sérvio-croata. Também tem algumas letras diferentes, totalmente diferentes do cirílico russo. A gente vê aí o D cortado do croata, em latino, né? É esse, quase parece um H com uma tromba e um corte em cima, né? Dovidenia. E Not também é um H com uma corte em cima, mas sem a tromba. Esse é o C, semipalatalizado. A oclusiva palatal surda e a oclusiva palatal sonora. Aqui a gente vê uma comparação da palavra Iugoslávia, escrita em croata, em sérvio e em russo embaixo, para ver como é diferente o cirílico da Sérvia do cirílico da Rússia. Quanto à fonética, o sérvio-croata é uma língua bastante típica dentre as línguas eslavas. Ela tem 25 consoantes e 5 vogais, que podem ocorrer longas ou curtas. Mas uma coisa estranha é que ela tem tons. O sérvio-croata é uma língua tonal, que tem um sistema de acentuação. Além da sílaba tônica, ele tem a sílaba tônica com uma certa tonalidade crescente ou decrescente. Os tons não são indicados, nem mesmo a sílaba tônica são indicadas na ortografia. Na ortografia do sérvio-croata, como é típica das línguas eslavas que usam o alfabeto latino, a letra C é usada para representar a africada ts. Então, o que é escrito ULICA é falado ulica, que significa rua. A palavra djevica significa menina, também é grafada com C no sérvio-croata. Na ortografia do sérvio-croata também estão presentes as letras com o chamado hačak, esses acentos circunflexo invertido que simbolizam a palatalização de certas consoantes. Então a gente tem aí o chá, o chá e o já. Skočiti, saltar, plašiti, assustar, knjižnica, biblioteca. As letras cortadas representam as oclusivas palatais, ja e cha, e o D, J, representa J, a africada J. E também o N seguido de J e o L seguido de J representam as palatais Nha e Lha. Outra curiosidade da fonética e da ortografia do sérvio-croata, tanto no alfabeto latino quanto no alfabeto cirílico, é o uso do R com uma vogal R. Então a gente tem, por exemplo, bagagem é pronunciado prtljag. A palavra topo, cume, é pronunciado vrh. E a palavra magro é pronunciado mršav. Meramente coloca-se o R e a gente já sabe que esse R é o núcleo da sílaba. No caso aí, mrš, vrh, prt. E aqui a gente vê uma amostra de sérvio-croata falado. No caso, o dialeto sérvio, štokavico sérvio. Apropo toga što on to meni odgovorio kako posle 30. euforija staje, za mene kao da sam od 30. počela ponovo da živim. I onda sam shvatila da se mnogi ljudi plaše te 30. A sad ću da vam objasnim zašto. Zato što se po merilima društva očekuje da do 30. imate siguran i stalan posao, da imate ženu, da imate dete ili da imate muža, zavisi kao šta, da imate dete, da imate kupljen stan, da imate kola i da jednostavno ste uspeli da je svaki segment vašeg života namešten po tim nekim merilima i vi se onda po merilu društva smatrate kao jedna uspešna osoba. Znate li vi koliko ljudi ima sve ovo što sam rekla, a u dubini duše su nesrećni? To se izgubilo da je nama sada mnogo bitnije da pitamo izvini, a kad ćeš da sudaš, izvini, a kad ćeš dete, a izvini, do kad ti planiraš da daješ kao konobar, a izvini i tako dalje i tako dalje. Kada ste posljednji put nekoga pitali, hej, jel si srećan? Onako, nijotkuda. Kad ste posljednji put svog bliskog nekog pitali, kako si? Jel si srećan? Jel voliš svoj život? Ja do sada imam jednu osobu ili dve osobe koje su me to pitale u mom životu. Aqui a gente vê o quadro pronominal
Servo-croata, bastante típico das línguas eslavas, tem uma forma nominativa, uma forma acusativa ou genitiva, já que para palavras animadas, as línguas eslavas não distinguem o genitivo do acusativo. Uma forma dativa, que geralmente significa o objeto indireto, e uma forma instrumental, que geralmente significa instrumento da ação. Aí a gente tem umas formas curtas que estão entre parênteses, que são usadas mais frequentemente. Quanto à declinação, o servo-croata é um pouco mais simples que a maioria das línguas eslavas, como o polonês, o tcheco, o ucraniano e o russo. Ele só tem 5 casos: nominativo, acusativo, genitivo, o dativo e o instrumental. O caso locativo, que é bastante presente ainda no polonês, no tcheco, todas as línguas eslavas fora dos Balcãs, no servo-croata se fundiu completamente com o dativo. Então, na verdade, as funções que eram preenchidas pelo locativo foram totalmente assumidas pelo dativo, e o caso locativo separado se perdeu. A gente vê aqui a declinação da palavra cidade grande, Veliki Grad, e casa grande, Velika Kucha. Observa que a palavra masculina grad, no plural, recebe uma extensão ov. Uma coisa curiosa do servo-croata também é que existe um acusativo plural separado do nominativo plural, mesmo no masculino, inanimado, no caso de grad aí. Isso é incomum, já no polonês, no tcheco, no ucraniano, no russo, o acusativo plural inanimado, no masculino, e nas outras, e o acusativo plural feminino e neutro são iguais ao nominativo, não tem diferença nenhuma. Mas no servo-croata o acusativo plural é marcado pela vogal E. No caso do feminino não faz diferença, a gente vê aí velike kuche, velike kuche. Mas no caso de velike gradovi, a gente tem velike gradove. Observa que no plural também não há distinção entre o dativo e o instrumental. Velikim gradovima, velikim kuchama. Aí a gente vê então um substantivo masculino, grade, um substantivo feminino, kucha, e também tem a declinação neutra, que é igual à masculina. Só no nominativo que o adjetivo ganha O em vez de I. E observe que também no servo-croata, como acontece na maioria das línguas eslavas, o acusativo das palavras animadas masculinas é igual ao genitivo. Ao contrário do que a gente vê aí com grade, que é uma palavra que significa cidade, portanto é inanimado. Uma palavra que designa um ser vivo, né, seja um ser humano ou um animal do gênero masculino, tem um uso genitivo no lugar do acusativo. Aqui a gente vê a comparação entre a declinação do servo-croata, do russo e do polonês. A gente vê a expressão cidade nova e vaca nova. Novigrad, nova crava. Observa o caso locativo, que existe no russo e no polonês, e não existe no servo-croata, o caso de baixo aí, o último caso. E observa o genitivo plural, masculino, é interessante porque no polonês, no russo, na maioria das línguas eslavas, a gente fica com a impressão de que o marcador de genitivo plural no masculino é o sufixo ov. Como a gente vê aí, né? Gradov e Grodov, em polonês. Na verdade, esse ov é a extensão que a gente já viu no servo-croata, que forma plural. Essa é uma extensão formadora de plural, e na verdade a terminação do genitivo ela desapareceu na maioria das línguas eslavas. No polonês e no russo, por exemplo, essa terminação desapareceu, e o ov, que é a extensão, um sufixo interno, ficou exposto, perdido aí, então acabou sendo confundido com uma própria terminação marcadora de genitivo plural. Isso não é o caso, na verdade o genitivo plural também é zero, como acontece no feminino aí, korov. Essa marcação zero, esse forma zero que marca o genitivo plural eslavo, na verdade era uma vogal A, um A fechado, um A do eslavo proto-eslavo, que no servo-croata se preservou e até se ampliou, virando um A longo. Então, na verdade, o servo-croata tem um genitivo plural marcado por A longo, ao passo que no polonês, no russo, no ucraniano, no tcheco, o genitivo plural é marcado pela terminação zero, porque o A curto do antigo eslavo desapareceu. Aqui uma outra declinação masculina, para exemplificar bem o paradigma, né? Uma janela quebrada, a gente vê que a palavra para janela em servo-croata é diferente das outras línguas eslavas, né? Onde a gente tem okno. Em servo-croata é prozor.
razbien prozor, razbien prozor, razbienog prozora, razbienom prozoru, razbienim prozorom, razbieni prozori, razbieni prozore, razbienih prozora, razbienim prozorima e razbienim prozorima. E ainda na questão do genitivo plural, a gente tem um fenômeno bastante interessante quando a palavra termina, no caso a palavra masculina, ela termina com um encontro consonantal. O encontro consonantal acaba sendo desfeito pelo genitivo plural. É um pouco... dá para entender quando você estuda, na verdade, as outras línguas eslavas, onde, na verdade, o genitivo plural tem uma terminação zero. Então, o que acontece aí, na verdade, é que as últimas duas consoantes acabam se separando, porque não tem nenhuma vogal pressionando a última consoante. Então, a gente tem dialect vira de dialecat. É interessante porque ele já não tem uma vogal no nominativo, né? A forma básica nominativa já não tem uma vogal. Mas no genitivo plural, primeiro você destaca as duas últimas consoantes, você insere um A longo entre as últimas duas consoantes, e depois coloca um A longo depois da última consoante. Veja que interessante. Então, dialect vira dialecata. Student vira studenata. Bratstvo, que é irmandade, fraternidade, vira bratstava. Bratstava. Outro fenômeno morfofonológico interessante do servo-croata é a alternação entre o O e o L. Quando o L fica no final da palavra, ele acabou virando na ortografia um O. E na fonética uma espécie de W, né? Uma espécie de semivogal. Como a gente vê, por exemplo, aí a palavra poçal, que originalmente era poçal, com L, vem de poslar, que é mandar, enviar, poslau, virou poçal, mas quando você coloca um A, que marca o genitivo, né, é do trabalho, então esse A faz com que o O vire um L de novo, porque o L deixa de estar final, então ele deixa de ter um som de semivogal. Poçal vira poslar, e o A, que está marcando aí a separação entre o L e o S, desaparece porque deixa de ser uma vogal latente. Mesma coisa acontece com, por exemplo, a palavra águia, como a gente vê aí, fenômeno similar ocorre nas outras línguas eslavas, como em russo e em polonês, onde, né, a palavra oriol, ou ogel no polonês, ou oral no servo-croata, vira orla no genitivo, porque o L é empurrado de novo para junto do R, e a vogal latente some, e o L final, no caso do polonês, no caso do servo-croata, volta a ser L, né? Você vê que no polonês ele permanece uma vogal. Ogel tem um genitivo orwa. Esse L permanece pronunciado como W. No russo não, né? No russo é L de todas as maneiras. Oriol vira orla. Outra curiosidade no servo-croata, no meio das línguas eslavas, é que o adjetivo, pelo menos a forma masculina do adjetivo, especialmente no singular, ele tem uma forma indefinida e uma forma definida. Então a forma indefinida, ela se declina como se fosse um substantivo. Isso, na verdade, é derivado do antigo eslavo, que tinha uma declinação igual para os adjetivos e para os substantivos. Com o tempo, o antigo eslavo desenvolveu a chamada declinação adjetival pronominal. Então, na verdade, as terminações que hoje vão nos adjetivos eslavos, em todas as línguas eslavas, essas terminações são, na verdade, o pronome em terceira pessoa correspondente, que é sufixado ao adjetivo e usado como uma terminação de caso. Basta você comparar as terminações do pronome em terceira pessoa com a terminação do adjetivo, você vai ver que é a mesma coisa, ou muito parecido. No eslavo original isso não acontecia. Então, no servo-croata, eventualmente, essas duas formas, a forma simples e a forma adjetival, foram mantidas, né? Mas a forma simples, a forma curta, ela tem um significado de indefinido, digamos assim. E a declinação pronominal, que a gente vê na segunda tabela, aí na segunda coluna da tabela, ela é usada para um sentido mais definido. Então, por exemplo, em servo-croata você prefere falar Čovjek dobra srca, uma pessoa de bom coração, porque Čovjek dobrog srca significaria algo como uma pessoa do bom coração. O servo-croata também se distingue das outras línguas eslavas pela ausência do genitivo de negação. Nas línguas eslavas, quando um verbo é negado, tipicamente o objeto direto desse verbo, em vez de ficar no acusativo, que é o caso canônico, típico, para o objeto direto do verbo, vai para o genitivo. Ou seja, um verbo negado exige um objeto direto no genitivo.
No servo croata isso não acontece, você pode negar à vontade o verbo que o complemento direto do verbo permanece no acusativo. Então a gente tem aí imam knjigo, eu tenho um livro, e nemam knjigo, eu não tenho o livro. Já em polonês, por exemplo, a gente tem mam książkę, esse em no final é o acusativo, nie mam książki, eu não tenho do livro, ou seja, książki, esse i é marco genitivo do polonês. O servo croata também não tem o instrumental de identidade, que é o instrumental usado como complemento dos verbos de ligação, tão típico do polonês, do ucraniano, do russo. No servo croata não se usa, então meu amigo é professor, você fala moi priatel e é uchitel. Meu amigo é professor, o complemento do verbo ser fica no nominativo, como se espera. Já no russo, no polonês, no ucraniano, no tcheco, você tipicamente usa o instrumental. Então, por exemplo, em russo, moi drug byl uchitelem. Esse M no final, na verdade, é o caso instrumental da palavra professor. Ou em polonês, moi przyjaciel był nauczycielem. Meu amigo era professor. Indo para a conjugação verbal, a gente vê aqui a conjugação do verbo biti, o verbo ser e estar do servo croata. Tem um presente normal, presente imperfeito, sam, si, je, smo, ste e su. Esse presente imperfeito também tem uma forma completa, uma forma longa, que é prefixada com ie. Então tem ie sam, ie si, a terceira pessoa fica igual, daí esmo, ieste e iesu. Mas eu coloquei apenas a forma curta. Tem o presente perfeito, que é budem, budesh, bude, budemo, budete, budu. Esse presente perfeito não tem nada a ver com o present perfect do inglês. Esse presente perfeito do servo croata, eu vou explicar mais tarde, é uma forma usada geralmente como uma espécie de subjuntivo em orações subordinadas. O futuro é feito com a sufixação da terminação do verbo querer. A gente vai ver depois também um pouco mais de cuidado a formação do futuro nos verbos em servo croata. Então a gente tem biću, bićeš, biće, bićemo, bićete, biće. Futuro anterior. É interessante que o servo croata tem um futuro anterior. Tem um aoristo e um imperfeito, que são remanescentes, relíquias da antiga conjugação verbal eslava arcaica, que se perdeu totalmente no polonês, no russo, no tcheco, no ucraniano, no bielorrusso, mas nas línguas do sul, nas línguas da Iugoslávia, da Bulgária, essa forma aorista imperfeito ainda se mantém, embora também nessas línguas apenas na língua muito formal, na língua arcaica, não se usa mais na língua falada, na língua mais informal, na língua moderna, essas formas chamadas de aoristo e de imperfeito. Aqui um verbo normal, o verbo construir, conjugado nos seus dois aspectos. Como nas línguas eslavas, no geral, os verbos vêm em par. Os verbos eles não vêm sozinhos, sempre tem um par, sempre tem um amigo. Né? Um verbo imperfeito tem sempre a companhia de um verbo perfeito. Então, isgradivati, isgradivati, isgradivati e isgraditi são o verbo construir. O primeiro é usado para a noção de um aspecto imperfectivo, indefinido, e o segundo é definido, um aspecto perfectivo, se refere a um evento específico, ou a eventos específicos. Então, no presente, tipicamente a gente usa o imperfeito. Isgraduiem, isgraduiesh, isgraduie, isgraduiemo, isgraduiete, isgraduiu. O presente perfeito ele é mais usado também como um complemento de certas expressões subordinadas, para que eu construa, para que eu faça, você quer que eu construa, você quer que eu faça, mais ou menos como o nosso subjuntivo. O futuro imperfeito indica um futuro que não é um evento específico, um futuro geral, aquilo vai acontecer, né? Se você quiser usar o futuro perfeito, você coloca essas mesmas terminações aí, chu, ches, che, chemo, che, te, che, para formar o futuro que se refere a um evento específico no futuro. Né? E o passado perfeito a gente colocou aí também, mas a mesma formação se aplica para o imperfeito. Izgradio sam, eu construí. Izgradival sam seria eu estava construindo, eu construía. Aqui outro verbo, pustati e pustiti, que é deixar, soltar. Pustam, pustim, pustachu, pustiu sam, mesmo paradigma. Observa que o passado dos verbos, o passado do perfeito ou do imperfeito é feito com a ajuda do verbo ser,
como verbo auxiliar, você usa uma forma participial adjetival do verbo, que varia de acordo com o gênero. Eu coloquei aí o masculino, que é pustio, o feminino seria pustila, o neutro seria pustilo, e o plural teria pustili, pustile, pustila. Então uma coisa bem curiosa do servo-croata é que, na verdade, os verbos perfectivos têm sim um presente, não só morfológico. Nas outras línguas eslavas, como no polonês e no russo, o presente do verbo perfectivo tem um significado de futuro perfeito. Aqui a gente vê a formação dos pares aspectuais em servo-croata, como a gente já viu nas outras línguas eslavas também, no vídeo de polonês, no vídeo de ucraniano, e futuramente aqui no vídeo de russo e de outras línguas eslavas. A gente tem uma série de mecanismos de formação dos pares aspectuais. Então, um dos mecanismos mais comuns é o uso de prefixo numa base imperfeita. Você pega um verbo imperfeito, como raditi, que é o verbo fazer, você coloca o prefixo u, fica uraditi. Daí você tem o verbo fazer perfeito. Pisati, pisati, napisati. Troshiti, istroshiti. Plashiti, uplashiti. Čekati, počekati. Brisati, isbrisati. Dieliti, podieliti. Uma subcategoria também muito forte é a alternância entre o sufixo a para o imperfeito e i para o perfeito, sendo que no servo-croata essa alternância bruta não é tão comum quanto nas outras línguas eslavas. Geralmente no servo-croata não só a vogal temática do infinitivo verbal muda de a para i entre o imperfeito e o perfeito, como também ele ganha um sufixo iva para formar mais claramente o aspecto imperfeito. Então a gente tem stvarati, stvoriti, é um caso que só muda a vogal, mas ponavliati, ponoviti, ubiati, ubiti, zaboravliati, zaboraviti, zamienivati, zamieniti, skakati, skochiti, batsati, batsiti. Como acontece nas outras línguas eslavas, também tem esse sufixo nuti, que forma verbos perfectivos, especialmente aqueles que designam ações súbitas, repentinas, como interromper, clicar, apertar, empurrar, tirar, lamber, e outras coisas como escorregar, espirrar, piscar. Tipicamente o imperfectivo é feito com ati, mas o perfectivo é feito com nuti. A gente dá uma olhada aqui no verbo ir, no presente, que é muito importante. O verbo ir, iti, forma idem, ides, ide, idemo, idete, ido. No passado, ishal, ishla, ishlo. Ou seja, o ishal é o masculino, o ishla é o feminino, etc. Mas o curioso é que os derivados do verbo ir, eles não se fazem com o verbo rodit, como acontece no polonês e no russo. Eles fazem com o verbo laziti. Então, um derivado do verbo iti, que é doti, com o prefixo do, significa chegar, ir até alguma coisa. O prefixo do significa até. Doti é o perfectivo, né? O imperfectivo é dolaziti. Como a gente vê aí, dolazim, dodjem, dolazish, dodjesh, dolazi, dodje, dolazimo, dodjemo, etc. Mesma coisa para o par nalaziti e nati, que é o verbo achar. É o verbo ir com o prefixo na. Então, o presente nalazim, nadjem, nalazish, nadjesh, etc. Eu encontro. Outra peculiaridade do servo-croata é o chamado princípio VC2. O verbo auxiliar e os clíticos vêm na segunda posição da frase no servo-croata, de uma maneira bastante consistente. Uma regra bastante exata do servo-croata é justamente como a gente vê nessa frase aí. A gente tem o verbo nashla, que é o verbo principal, o auxiliar está em amarelo, ye, que é o verbo ser na terceira pessoa do presente. Olovku é lápis, no acusativo, na palavra olovka é lápis, no acusativo aí está olovku. E sada é agora. Então, nashla ye, ela encontrou. Nashla ye olovku sada, ela encontrou o lápis agora. Se você colocar o sada no começo da frase, você não pode manter o nashla antes do ye, porque o ye tem que ocupar a segunda posição na sentença. Então a gente tem sada ye nashla olovku. As coisas começam a se complicar quando você, além do verbo auxiliar, você também usa os críticos pronominais. São aquelas formas curtas que a gente viu na tabela do pronome no começo do vídeo. Uchitel mi rekal. O professor me disse, né? Uchitel, professor mi, para mim, né? Mi, ye é o auxiliar, rekal.
Daí, no caso, o pronome clítico vem antes do auxiliar. Ele me disse, daí você tem que colocar o verbo no começo, daí o verbo dativo depois, a partícula dativa, o pronome dativo depois e o auxiliar no último. Rat nas ye ubio. A guerra nos matou. Rat é guerra. Se você tirar guerra, fica ubio nas ye. Matou-nos. E nós matamos ele, seria ubili smoga. Mas você vê que o verbo auxiliar fica antes do pronome. Isso é porque tem uma regra que fala que só o ie, aquele marcador de terceira pessoa, né, o verbo ser na terceira pessoa do singular, esse verbo ser na terceira pessoa do singular é o último dos clíticos e pronomes na série, na ordem aí da segunda posição. Dentro desse slot de segunda posição, ele vai em último, entre os críticos e os auxiliares. Quando o auxiliar não é ie, e sim smo, aí pode vir antes do pronome, ubilis moga. Aí tem também o pronome reflexivo, né, chamado redutor de valência, na verdade, cientificamente, que é o se. O verbo reclamar, jaletice, no servo croata é reflexivo, né? Jalelismo muse. Nós reclamamos para ele. Jalelismo, nós reclamamos. Mu é para ele e o se acaba ficando no final. Mas se fosse ele reclamou para mim, seria jalio mi ie. Porque o ie vem por último. Tisiga ubio. Você matou ele, tu o mataste, né? A gente tem ti, que é o pronome da segunda pessoa sujeito, si é o auxiliar de segunda pessoa, né? Ga é a forma objeto do ele, né? O ubio matou, ti si ga ubio. Mas tirando o ti, você é forçado a falar ubio si ga. Mas se você falasse ele o matou, seria ubio ga ie. Quando você coloca a expressão interrogativa dali, mesma coisa, o si vem primeiro e o ga vem depois. Dali si ga ubio. Tu o mataste. Aqui a gente vê como o pronome dativo precede um acusativo. Daem ti ga. Eu dei ele para você, né? Eu te dei, né? Eu te dei ele. Eu te dou ele, na verdade. Eu estou dando ele para você. Daem ti ga. Dao sam ti ga. Eu te dei. Na verdade, eu te dei ele, ou seja, eu dei ele para você. Se fosse eu dei você para ele, seria dao sam mu te. Com o verbo svidatise, que é o verbo agradar, a gente vê também um pouco mais sobre a posição desses críticos em segunda posição. Yasvidyam tise. Eu te agrado, ou seja, você gosta de mim. Yasvidyam ti, eu agrado te, e o se, que é o marcador de valência 1, né, o redutor de valência, ele fica no final. Yasam ti ses vidyal. Yasam ti ses vidyal. Ou seja, aí o auxiliar fica primeiro, o dativo fica segundo, e o reflexivo fica por último. Svidyal sam ti se. Aí, se você coloca o verbo no começo, tira o pronome, né? Então a gente tem svidyal, daí vem o sam, que é o auxiliar, o dativo, ti, para você, e o se no final. Uma oração subordinada, a conjunção subordinante, ela é contada como posição 1. Então, na verdade, o que vem na posição 2, né, os críticos e auxiliares, eles podem vir imediatamente depois da conjunção. Então, trava yemokra e erepadalakisha. Trava yemokra e yepadalakisha. Não yerpadalakisha. É yepadalakisha. O auxiliar fica antes do verbo aí porque o yer está tomando a posição 1, então o auxiliar fica na posição 2 logo depois do porquê. Uma coisa curiosíssima que acontece, especialmente no croata, é uma aplicação exacerbada, exagerada, hipergerada. Uma espécie de hiperaplicação do princípio VC2. Normalmente você poderia falar, por exemplo, meu amigo está aqui, seria moi priatel je ovdje. Moi priatel seria a primeira palavra, né, o primeiro sintagma. Seria o sintagma nominal que estaria no começo ali
apesar de ser duas palavras, é um sintagma só, meu amigo, você não separa meu amigo. Mas os croatas aplicam com tanta religiosidade, talvez até por excesso de prescritivismo gramatical das escolas, né, especialmente pelo fato dos croatas não falarem nativamente o stocávico, né, eles falam o caicávico, o tchacávico, na maioria dos casos, talvez tenham mais dificuldade até de aprender o stocávico literário. Eles acabaram hiperaplicando essa regra VC2, de modo que eles até infringem o sintagma nominal e colocam o verbo auxiliar na segunda posição literal, não na segunda posição como segundo sintagma, assim como segunda palavra da sentença. Então a gente vê coisas como Moj je prijatelj ovdje, meu é amigo aqui, o meu está amigo aqui. É muito estranho nos raríssimos casos na face da Terra de violação de sintagmas, né? Geralmente você conta a ordem das palavras por sintagma, né? E você não infringe o sintagma, você não fala meu está amigo aqui, você fala meu amigo está aqui. Não tem como o verbo ficar no meio entre o possessivo lá e o substantivo, né? Seria absurdo isso. O verbo não pertence ao sintagma nominal, então ele tem que estar fora, né? Mas graças talvez ao prescritivismo excessivo de algumas regiões aí da ex-Iugoslávia, a gente tem esse fenômeno que é bastante comum no croata moderno. Aqui nessa tabela a gente vê a regra geral de posição desses críticos e auxiliares dentro da segunda posição, né? Qual é a subposição que eles vão assumir dentro da segunda posição sintática reservada aos auxiliares e críticos. É primeiro o li, que é a partícula de questão, depois o auxiliar, exceto terceira pessoa ie. Terceira pessoa singular ie, depois o pronome dativo, depois o pronome acusativo ou genitivo, depois o reflexivo se, que é na verdade um redutor de valência, como a gente vê em vídeos aqui que eu explico a estrutura argumental e a valência verbal. E por último vem o ie, que é o auxiliar de terceira pessoa. Bem curioso, né, que o auxiliar de terceira pessoa ele se desloca para a última posição e é bem diferente dos auxiliares das outras pessoas, inclusive da terceira pessoa plural. É bem curioso que ele tem essa distinção dentre os auxiliares meramente pelo fato de ser terceira pessoa singular, como se fosse a pessoa menos marcada, né? Um auxiliar que não existe, que não marca nada, que tem uma marcação zero. E aqui uma outra característica bastante forte do servo-croata é a construção da, a construção subordinadora da, que é uma maneira muito comum de você fazer frases com dois verbos, né? Como numa língua da Europa Ocidental a gente falaria geralmente, né? Como parar de se preocupar, né? Ou como nós paramos de nos preocuparmos. No servo-croata você fala kako da prestanemo da brinemo. Como esse da seria uma espécie de para quê, o que. Ele equivale mais ou menos sintaticamente ao nosso que, seguido de como que paremos, como que paramos, para que nos preocuparmos, né? Para nos preocuparmos, mas é similar ao para, na verdade, do português, né? Como para pararmos, para nos preocuparmos. Não tem exatamente uma equivalência clara, mas é parecido com o na do grego, né? E com o da também do romeno. Kako da prestanemo da brinemo šta drugi misle o nama. Como nós paramos de preocupar, como nós paramos de nos preocupar sobre o que os outros pensam de nós. Želim da mu ga dam. Eu quero dar isso para ele, ou seja, eu quero que lhe o dê. Eu quero que eu lhe o dê isso, que eu lhe o dê. Eu quero que eu dê isso para ele. Želim mu ga dati. Então você não precisa usar o infinitivo para complementar um verbo como querer. Você não fala eu quero aprender croata, você fala eu quero que eu aprenda croata. Želim da učim hrvatski. Em vez de želim učiti hrvatski. Isso é uma forma bem balcânica, uma das características sintáticas que é geralmente citado dentre as características que formam o famoso Sprachbund balcânico, que inclui o servo-croata, o romeno, o búlgaro, o albanês e o grego. Essa maneira de você falar eu quero que eu aprenda em vez de eu quero aprender. Bom, espero que tenha ficado interessante. Eu coletei as características realmente mais diferentes
do sérvio-croata dentre as línguas eslavas, e ficou interessante, ficou completo, né? Deixem os seus comentários abaixo do vídeo, né? Vocês têm que indicar o que vocês querem ver aqui no canal no futuro, quais línguas vocês querem, quais assuntos vocês queriam ver abordados aqui no canal. Não se esqueçam também de considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através de transferência bancária, através do PayPal, como indicado aí nas informações abaixo do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.